Fala turma, tudo bem? Pessoal, a proposta de hoje é falarmos um pouco sobre fé. Comumente, quando vamos falar sobre fé, nos remetemos ao conceito que está na Epístola aos Hebreus ali, no capítulo 11, versículo 1, que traz o conceito que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E depois no verso 2 ele segue dizendo, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. De maneira nenhuma, pessoal, nós vamos invalidar, certo? Ou subjetivar, relativizar esse conceito. Isso, de fato, é o que nós acreditamos pelas Escrituras, que é o conceito de fé, e a proposta hoje é só nós ilustrarmos, nós decompormos o todo que é o conceito de fé em três partes. Muitas vezes, quando nós temos um conceito, fica mais fácil entendermos quando nós dividimos ele em algumas partes. E hoje nós vamos decompor o conceito de fé em três partes, certo? Vamos decompô-lo em crença, submissão e conhecimento. E através dessas três partes, o desejo do meu coração, a nossa intenção, é que você entenda um pouco melhor o significado do que é fé. Não necessariamente fé cristã, mas nós estamos aqui nos aproximando, desenvolvendo o conceito do que é fé na vida de um cristão. Tá bom? Vamos lá então. Eu quero começar com você decompondo a nossa equação da fé pelas partes para entender o todo. Lá em Mateus 8. Nós vamos ler aquela passagem do centurião em Cafarnaum que se dirige a Jesus para pedir ajuda por um servo dele. Vamos ler a partir do verso 8, onde ele diz: Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então o que acontece aqui nesse quadro? Quando o centurião ele evidencia o princípio da submissão, Jesus destaca a fé, destaca que ele não encontrou nenhum exemplo, nenhuma ilustração que evidenciasse tamanha fé no meio do povo. Você percebe? Aqui a questão da submissão, que é muito patente, né, de profissões, de encargos de Estado, com o rigor da ordem e da disciplina, como por exemplo de um exército, certo? No momento em que o centurião, que está acostumado à prática desse tipo de princípio, ele deixa claro que ele assim age, porque assim crê, Jesus deixa muito claro, né, que ele não havia ainda visto tamanha demonstração de fé. Bem, indo então para a nossa segunda constante da nossa equação da fé, eu queria falar com vocês agora sobre a crença, o acreditar. Levo vocês então a Marcos no capítulo 2, onde a passagem diz que poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. 3. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Presta atenção no versículo 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Eu não vou entrar aqui naquilo que Jesus disse aqui ao operar o milagre, mas sim aqui quando fica claro que Jesus vê manifestação de fé numa atitude surpreendente, extraordinária do versículo 4, certo? Então a fé aqui ela é palpável, ela é tangível, ela se percebe por uma atitude que está fora do comum da atitude que está ali naquela multidão, certo? É por acreditar na autoridade do Senhor Jesus para operar o milagre que eles baixam pela clarabóia do teto
certo? Vencendo a multidão numa atitude surpreendente e extraordinária. Bem, pessoal, indo então para a nossa terceira constante, né, a terceira parte que compõe a equação da fé, nós temos a constante do conhecimento, da instrução. Não é possível que se tenha fé sem se conhecer aquilo onde se exerce a fé. Vem comigo em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. A passagem é bastante conhecida, você vai lembrar, ela diz: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então aqui a mensagem está contida na palavra, ela é o recheio, certo? É ela que dá significado à palavra. E daí a importância do Espírito Santo descortinar, ele conduzir ao real sentido e à intenção contida dentro da palavra. E a gente não somente ler como se fosse um livro, né? Então, quando nós compreendemos a mensagem contida na palavra, e aqui a palavra ouvir, ela é do grego akoé, que significa instrução, certo? Então, somos instruídos pela mensagem que está dentro da palavra. E dessa forma, conhecendo o sentido real, o significado verdadeiro do conteúdo da palavra, que manifestamos uma fé sólida, reconhecida. Certo, pessoal? Assim nós chegamos ao final, decompondo a nossa equação da fé em 3 partes, 3 constantes: o conhecer, mais o crer, mais o submeter, certo? De maneira que sem conhecimento não é possível ter fé. Como saber algo que eu ainda não aprendi, eu não fui instruído, né? Também o crer. Sem crença, sem acreditar, não é possível ter fé também. Afinal de contas, como eu vou acreditar sem saber nada a respeito? Né? Na passagem que nós lemos ali, deixamos bem claro que a crença ela é uma parcela que compõe a fé. E também a submissão. Sem submeter, não é possível também a manifestação, né, a materialização da fé. Como afirmar que eu creio se eu não obedeço, se não há submissão da minha parte? Eu estou demonstrando claramente que aquilo não é uma verdade para mim na minha vida. Então a submissão ela é uma parte, uma parcela que compõe também a manifestação de uma fé viva. E você? Como é que anda as partes do todo da sua fé? Como é que anda o conhecimento daquilo que você diz ter fé? Nós que acreditamos a nossa fé, a nossa salvação em Cristo Jesus. O quanto sabemos a respeito daquele em quem temos depositado a nossa fé. A crença, o quanto temos acreditado. Quanto você tem acreditado? Quanto você tem manifesto, né, a sua fé por meio da sua crença, do quanto você acredita, né? E também submissão. Às vezes sabemos o que tem que ser feito, já fomos instruídos, acreditamos, mas não submetemos. Sem submissão, sem obediência, impossível nós reconhecermos fé, o exercício da fé. Certo, pessoal? Eu queria pedir que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito ainda, curta e compartilhe o vídeo, e de maneira que ele alcance o maior número possível de pessoas que você conhece. Assim a gente vai estar movimentando a mensagem, fazendo a nossa parte, pregando dentro, fora do tempo e dividindo um conhecimento que ministrou nosso coração. Deus abençoe você poderosamente, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!